Não era pra ser assim, não era pra ser normal. Caminhar num caminho onde o fim é tão brutal. Cada canto uma memória que não quer calar. Saudade eterna que eu daria tudo pra mudar. Se eu pudesse ter só mais um dia, o mundo inteiro saberia do amor que aqui permanece tão fundo em mim. Neste coração que bate perdido sem ti. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Não era pra ser assim, não era pra ser normal. Que um trabalho arriscasse mais que um temporal. A segurança falhou, o preço foi demais. Um adeus que veio cedo e cala fundo e traz. Se os céus me dessem só mais um momento, eu correria pra você contra o tempo, para abraçar vocês, minha luz, meu bem. E nunca mais permitir que esse adeus venha também. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Sob as estrelas eu faria um pedido, por mais um amanhecer, novo sentido. E cada lágrima que agora cai, falar do amor que nos une, que jamais se vai. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Helena, traz João pra perto de mim. E na eternidade eu espero aqui, por mais um dia, um sorriso, por mais um sim. Helena, João, vocês são meu coração. Guardo cada momento, cada canção. Não era pra ser assim, essa não é a norma. Que o trabalho inseguro se esconda dessa forma. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Fala Segura, o nosso podcast, o podcast que dá voz a quem faz a segurança no dia a dia. Eu sou Helena Mazotti, sua host neste podcast e estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que a Adriana Ferreira. E aí, Helena, tudo bem? Tudo bom? Muito bom. Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais um episódio. Só estou chateadíssima com a Adriana de ser Ferreira e eu acostumei com Ziemer, mas eu vou deixar dessa vez. Sim, estamos aqui em crise por causa disso, mas vamos ajeitar essa história do sobrenome. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, né, Helena, a gente não pode deixar de fazer menção ao nosso patrocinador oficial, a Metis.
A Metis é uma empresa que trabalha desenvolvendo soluções em EHS e facilitação em aprendizagem. É uma empresa que tem um portfólio super completo, então vale a pena entrar no site, dar uma olhadinha, que com certeza você vai encontrar uma solução que se encaixa aí para a necessidade que você tem. Então temos treinamentos que são em company, treinamentos personalizados, um trabalho de desenvolvimento de solução estratégica que permeia toda a cadeia ali de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde. Então, vale a pena dar uma olhada, conferir. Com certeza, você vai encontrar ali alguma solução muito bacana. E bora lá! E por falar em aprendizagem, né, Dri? Estamos aqui com uma mestra, mais que uma mestra, na verdade ela é doutora. É verdade. Tá muito além. Então, estamos aqui com a doutora Ana Cristina Batista Pereira. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque esse podcast é um podcast inovador, criativo, que traz uma sensibilidade que a gente precisa para os dias de hoje. Então, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso coração está super feliz. E o melhor de tudo é que o podcast começa agora, mas o nosso papo já está rolando aqui nos bastidores e a gente já falou de muita coisa boa, né, Ana? Sim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gente, para quem não conhece a Ana, eu vou tentar aqui contar, mas eu acho, assim, difícil alguém não conhecer a Ana Cristina. Ana Cristina é professora, ela é doutora em Saúde Global e Sustentabilidade pela USP, mestre em Gestão de Saúde no Trabalho e Meio Ambiente pelo Senac, MBA em Administração de Empresas. Vamos lá, ainda tem muito mais. Mas eu vou chegar na parte que eu acho mais demais dela. A Ana foi executiva e ainda é executiva de grandes corporações como a Dupont, a Siemens e a Pirelli. E é docente, eu fiz umas contas aqui, há mais de 25 anos. Ela começou a docência dela e até hoje ela consegue conciliar tudo isso, porque a pessoa, para fazer doutorado, mestrado, ter vida acadêmica e vida corporativa em uma posição executiva, se desdobre. Então, Ana, primeiro, assim, parabéns pela sua trajetória. Você é uma inspiração para a gente continuar e lutar para ser, né, uma mulher assim como você. Mas mais que isso, a gente quer saber a nossa pergunta de sempre, que é, Ana, quem é você nesse mundão? Por onde começar? Por onde começar, né? Eu vou dizer de que a Ana, ela veio para esse mundo para ser uma luz na vida das outras pessoas. Eu entendo que essa é a minha maior missão aqui. Eu, desde quando fiz a minha primeira formação, eu entendi que eu tinha que passar para as pessoas, para outras pessoas, o que eu estava aprendendo no meu dia a dia. Que muitas vezes os macetes da nossa profissão não estão num livro. E eu vi aquilo como algo de responsabilidade com as próximas gerações, para que diminuísse um pouco a dificuldade dessas pessoas quando elas se lançassem no mercado. E aí, então, eu comecei a conjugar a minha vida na indústria com a minha vida universitária e já vão aí mais de 25 anos fazendo essa jornada dupla aí. Então, é interessante quando alguém me pergunta, Ana, você tem ideia quantas pessoas você já ajudou a se formar? Gente, eu pensei assim, deve ter sido assim, 5.000 pessoas, e já me disseram assim, não, imagina, muito mais do que 5.000 pessoas. E é interessante porque vira e mexe eu encontro alguém que eu dei aula, que eu ajudei de alguma forma numa aula corporativa ou na universidade, e que hoje eu vejo essas pessoas bem encaminhadas, bem posicionadas na sua profissão. Isso para mim não tem preço, é uma grande honra. Que máximo, que história linda e inspiradora, com certeza. Agora, Ana, conta pra gente também, você hoje doutora, certo? É o Sim. seu mais alto... O título, né? Sim. Você imaginou isso? Você projetou fazer um doutorado? Essa área de aprendizagem, docência, sempre foi algo que você se conectou ali desde o início? Ou você foi pegando gosto? Como é que foi esse passo a passo até chegar no doutorado, que é super
desafiador, né? Sim. Intenso. Não, bacana, super 10 essa pergunta, porque ela é muito interessante, né, na minha trajetória. Eu sempre gostei muito de chão de fábrica, sempre gostei demais de trabalhar em indústria, de fazer a ponte do chão de fábrica com a alta liderança, de fazer apresentações, de estimular o pensamento crítico das pessoas dentro da indústria, que não ficasse somente daquele quadradinho do procedimento, mas que permitisse com que as pessoas realmente tivessem o imaginado daquela tarefa e que, ao realizar o real, que conseguisse superar os resultados esperados. Então, isso sempre esteve comigo. E quando eu me formei em engenharia química, foi interessante porque, naquela altura, eu fui responsável pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, porque eu trabalhava na CETESB de manhã e à tarde na Sabesp. Olha que interessante. Olha só. E aí, eles me convidaram para fazer parte do Comitê Técnico Brasil na primeira formatação da ISO 14001. Mas olha que interessante, o primeiro draft ia sair segurança, meio ambiente e saúde. Foi quando eu me toquei que eu falei, meu Deus, eu não sou engenheira de segurança do trabalho, vou ter que estudar isso. Lá sei eu o que é isso, lá vou eu estudar isso. E fui para o Mackenzie. Quando eu cheguei no Mackenzie, eu peguei uma turma que eu dizia que era tudo bota suja. Porque eram aqueles profissionais que trabalhavam na construção civil. E aquilo me deixou encantada de ver o quanto que existe oportunidade de você ajudar as outras pessoas a trabalharem de forma segura. Eu falei, é por aqui mesmo que eu quero ir. E aí comecei a minha trajetória a ser mais intensa para poder trabalhar com segurança, meio ambiente e saúde. E nesse contexto, sempre dando aula à noite, nos cursos voltados à área ambiental. Então, eu fiquei 20 anos trabalhando para os cursos da área ambiental na FAAP. Depois, eu assumi os cursos de pós-graduação na FAAP, e aí já envolvia perícia ambiental também, e já comecei a trabalhar com os cursos na área de segurança. Um grande desafio. Por quê? Você trabalhar com formação acadêmica das pessoas numa faixa etária de graduação é um desafio. Quando você vai trabalhar com pessoas a nível de pós-graduação, MBAs, que já estão militando, que já estão trabalhando, que já têm, de certa forma, alguns vícios de conduta, o seu desafio ele é triplo. Porque faz com que você tenha que ter uma narrativa que tenha que necessariamente se conectar com o outro. Fazer com que o outro compreenda de que tudo que ele vem fazendo, ótimo, maravilha, mas que ele pode melhorar. E aí eu comecei a observar de que faltavam elementos acadêmicos para que eu pudesse melhorar a minha performance dentro da indústria. E por isso que eu fui galgar o mestrado. E aí eu fiz o mestrado em termos de saúde do trabalho e meio ambiente. Só que o mestrado por si só é um desenho de iniciação científica onde você aplica um estudo de caso, defende na sua dissertação o seu ponto de vista, né? Haja vista que a minha dissertação ela foi voltada a um mapeamento que considerasse de forma integrada as questões ambientais com as questões de segurança e saúde ocupacional. Só que mesmo assim eu tinha sede de continuar aprendendo, porque eu percebia que por mais que a empresa tivesse a implantação de modelos de sistema de gestão, trabalhando com Kaizen, trabalhando com TPM, trabalhando com Lean Manufacturing, mesmo assim ocorriam as perdas do ponto de vista de acidente do trabalho. E eu me perguntava aonde eu estou falhando como liderança que está fazendo com que as pessoas ainda incorram na ocorrência do acidente do trabalho. Foi aí que eu resolvi fazer o meu doutorado. Porque o meu doutorado, na verdade, eu queria que fosse algo diferente. Eu queria
eu queria justamente, a situação problema era o que faz com que o indivíduo se sinta inseguro ao realizar uma tarefa. Mas só que essa tarefa não seria só no ambiente industrial, no ambiente profissional, em qualquer lugar, porque a gente pode se sentir inseguro em qualquer lugar, em qualquer momento. Então eu queria entender o que ocorre dentro do intelecto de cada indivíduo, para que eu pudesse melhorar a forma como eu vinha trabalhando, para que de fato a gente conseguisse eliminar a ocorrência de acidentes do trabalho. Porque eu tenho uma bandeira muito forte. Eu acho que enquanto a gente persistir dizendo eu faço de tudo para que aquela pessoa retorne para casa, essa frase ela é ruim, porque eu tenho que fazer de tudo para que essa pessoa retorne melhor do que quando ela saiu. Porque a gente associa também o quê? O alcance do sonho dessas pessoas. Não é simplesmente a integridade física. E aí, então, eu me candidatei ao processo seletivo do doutorado na USP. Bom, eu tomei pau no primeiro projeto. A vida como ela é, né? A vida como ela é. Eu tomei pau mesmo. Não dava para colar, não dava para fazer nada disso. Eu tomei pau. Tomei pau, eu fui para casa chorando. Eu falei, meu Deus, nossa, de tudo que eu sempre fiz. Cheguei na Faculdade de Saúde Pública, uma banca de 5 doutores, PhDs, simplesmente depois que eu apresentei, disseram, seu projeto é um lixo. Eu falei, meu Deus, socorro. Foi horrível. Juro, mas foi é muito horrível. bom você trazer isso aqui para trazer que se aconteceu com você, tá tudo bem, gente. Aconteceu com a Ana, não se sinta mal. Ou seja, eu percebi que estava totalmente fora do esquadro, porque o doutorado, quando a gente faz, tem um modus operandi acadêmico, a pesquisa, que tipo de pesquisa que você vai fazer, o aprofundamento que você precisa se dedicar a isso, para que de fato você consiga ter uma tese que você vá defendê-la decorrente de toda essa pesquisa de campo e de revisão bibliográfica que deve ser feita. E aí, então, no segundo, eu não desisti, porque eu não sou mulher de desistir, eu cursei os meus créditos como aluna especial. Então, você que está aí do outro lado, se te interessar, existe essa possibilidade. E não fique triste se tomar pau. Pode acontecer, faça seus créditos, depois você consegue entrar. E aí foi o que aconteceu. Eu tive uma aula com um professor da Inglaterra, quando eram os créditos. Olha que bacana. E esse professor, na Inglaterra, ele veio falando sobre o conceito de segurança humana. E até então, jamais eu tinha me deparado com esse conceito. E esse conceito, ele é extraordinário, porque ele nasceu no pós-Guerra Fria, em 94, onde a ONU colocou as 7 grandes ameaças para a segurança de cada indivíduo. E aí que eu comecei a me conectar com a possibilidade do meu projeto de doutorado. E aí nasceu, gente, quando eu fui apresentar para a banca, né, o meu projeto para passar no processo seletivo, eu assim, fiquei muito emocionada porque eu entendi como era na academia, eu fui aceita de imediato, e a minha tese é segurança humana e sua relação com a saúde do trabalhador em tempos de pandemia Covid-19. Então, de que forma esse resultado eu trago hoje para o meu dia a dia, né? Eu consigo entender, por exemplo, de que a gente não quebra a cabeça do indivíduo, que lá fora ele é uma coisa, ele tem suas preocupações, ele passou, por exemplo, por uma enchente, e que a partir do momento que ele entra porta dentro da empresa, eu vou desconsiderar estas preocupações do indivíduo. Não tem como. E aí a gente começa a linkar, olha que interessante, né? Como é que as partes se conectam quando a gente entende de que isso são fatores de riscos psicossociais. Da vida do indivíduo e do trabalho. Então, as partes começam a se conectar.
O que eu vejo é que nós profissionais, e vocês são profissionais referência no mercado, são extremamente idealizadoras, são profissionais super engajadas, comprometidas, são guerreiras. E o que a gente percebe é que a gente se aproxima dos iguais, porque vocês duas são iguais também nesse sentido. Porque sempre estão se reciclando, sempre estão procurando melhorar o que já é bom. E isso a gente se identifica. Então, a gente percebe, por exemplo, pessoas na academia que muitas vezes nunca pisaram numa indústria. E que, ok, mas a aula acaba, no mundo globalizado e totalmente conectado, a aula acaba ficando um pouco capenga. É uma pessoa extremamente teórica, mas tem dificuldade de trazer para a sala o ambiente real, que realmente tem diferença. E o contrário também é verdadeiro, porque uma pessoa que sempre esteve na lida e não se aprofundou academicamente, vai ficando à deriva. Então, o que eu entendo é que a gente não pode parar. A gente tem que se permitir sempre estar com pessoas que estão com o mesmo objetivo de sempre olhar para frente e jamais descaracterizar o que a gente já conseguiu do passado até hoje. Sem dúvida. Porque a gente evoluiu e muito. Temos que continuar evoluindo. Já melhoramos e muito, mas temos que melhorar mais ainda. Então, eu entendo que um bom profissional hoje, ele tem que equilibrar esses pratos, sabe? Ele continuar aprendendo, continuar entendendo de que isso é muito relevante, que ele não é acadêmico, porque uma coisa interessante, né, Lê e Adri, uma coisa interessante é que às vezes as pessoas só veem a Ana como professora. Mas não, você que está desse lado aí se engana, né? Você está se enganando. Ana, e até aproveitando, né? O outro lado da Ana, a executiva. Você passou por grandes empresas e fez transformações culturais, né? Até o seu conhecimento acadêmico lhe proporcionou a fazer grandes projetos também. Queria entender com você como esse seu conhecimento de aprendizagem, de ensino, que é a docente Ana, impacta na executiva Ana, e o que você tem de projetos que você entende assim que, não, essa maneira de fazer a aprendizagem, de levar o ensino para dentro do corporativo, mudou vidas, fez a diferença, até para que quem está escutando veja o lado executivo da Ana agora. Legal. É interessante que ainda a gente, no meio corporativo, ainda é conservador para algumas técnicas. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, Adri? Quando a gente fala, por exemplo, de levar um jogo para dentro do meio corporativo, né? Algo lúdico, né? Ainda mais vindo de uma profissional do gênero feminino, que existe isso também, né? É uma grande barreira. Por quê? Porque a gente sabe que por meio dos jogos a criatividade flui, o pensamento flui. Ainda mais quando você está num ambiente de competição que faz com que você tenha um time para dar uma resposta. Então, acaba sendo algo estimulante para você resgatar o seu conhecimento, para você eventualmente transpassar medos, receios de se colocar. Mas eu vejo isso muito em cima do posicionamento da liderança, a qual define certas técnicas. Por exemplo, se uma liderança vai apresentar um trabalho de investigação de acidentes, por exemplo, né, altamente técnico, e que você vai se utilizar de ferramentas como 5 porquês, Ishikawa e outras metodologias que a gente pode se utilizar. E num determinado momento, na sala corporativa, você observa que tem um colega
que ele está tendo dificuldade, inclusive, de montar o Ishikawa. Se essa liderança não perceber que esta pessoa está à deriva e não resgatá-lo com respeito, com uma liderança coaching, essa pessoa ela vai ficar à deriva e vai impactar no resultado final do coletivo. Então, eu entendo que a gente pode levar com coragem, com respeito, de que essas ferramentas de metodologias ativas precisam estar no ambiente corporativo. Mas existem os acordos iniciais. Os acordos iniciais, eles devem permanecer. Não no tom de regras, mas de acordos, de combinados. Por exemplo, vamos fazer um combinado aqui de que as pessoas podem se posicionar dentro do arcabouço narrativo, letrário que essas pessoas têm de experiências e vivências, para que a gente não tenha um viés de julgamento negativo sobre essas pessoas. Todo mundo concorda com isso? Né? Então, se a gente coloca isso de uma forma clara logo no início, com firmeza, a partir do momento já começa a nascer algo diferente. Para que aquela pessoa que eventualmente sempre teve uma experiência mais prática e que de repente lá é um técnico de ferramentaria, por exemplo, ou só estudou ensino primário, mas que ele tem muito conhecimento de vida real daquela máquina, que ele não se sinta diminuído, né? Frente, por exemplo, a pessoas que têm mestrado, doutorado. Então, eu acho que vai muito do posicionamento, né? Da forma como você dá o tom. Eu acho que a questão lúdica, ela tem que existir. E eu vejo também, Ana, é interessante te escutar falando isso, porque a gente que trabalha na área de segurança do trabalho vive utilizando destas metodologias e ferramentas para nos ajudar em uma análise, por exemplo, de uma ocorrência, de um acidente, né? E a gente acaba pensando em segurança do trabalho muitas vezes voltado para aquele ambiente fabril operacional. É onde geralmente a mente das pessoas vai quando se pensa em segurança do trabalho. Mas quando a gente pensa no mundo corporativo, existem outras áreas administrativas, por exemplo, áreas comerciais, que tem uma operação que às vezes tem um risco que não está tão evidente. Mas quando algo acontece ali, por exemplo, uma ocorrência dentro de um ambiente administrativo, né, e você precisa conduzir uma investigação, quem é às vezes da operação e da manufatura, até às vezes está acostumado a usar um 5x e um Ishikawa, porque usa isso dentro de TPM, dentro de Lean. Então, não é tão bicho de 7 cabeças. Agora, como que você envolve uma liderança de uma área comercial ou administrativa numa investigação onde você sabe que é necessário usar a ferramenta, porque ela vai te ajudar a conduzir aquilo, mas como que você cria esse ambiente onde, independente da pessoa conhecer a metodologia, ela tem conhecimento suficiente para ajudar nessa construção, né? Então, e eu vejo que a gamificação, e acho que depois a Lena também pode puxar esse gancho aí da gamificação, que tem um trabalho bem legal que ela tem conduzido, mas nem sempre ela é bem vista no ambiente corporativo. Você falou de jogos e quanto que isso estimula a gente no dia a dia, mas às vezes se você chega com um jogo para uma alta liderança, como que você prepara esse ambiente antes, para quando chegar lá, isso ser um pouco melhor aceito? Porque ainda vejo que é uma barreira, assim como a gente tem relacionado a metodologias que a gente estava falando, mas a própria gamificação pode ser uma barreira também, né, Lena? Sim, porque tem, na verdade, as faixas, os níveis organizacionais, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que geralmente uma alta liderança tem uma composição de uma faixa etária acima de 50 anos, 60 anos, né? Dependendo da empresa. Agora começam a vir lideranças voltadas a diretorias numa faixa etária de 40 anos. Mas mesmo assim, a sua maioria é uma faixa etária que vem de uma escola muito antiga, né? Que a gente pode se lembrar, por exemplo, eu não sou velha, mas eu me lembro da palmatória, né? Meu Deus. Então, eu me lembro, por exemplo, da questão de que se você não acertasse algum exercício, você tinha que ficar de frente para a parede e ficar ali meio de castigo,
né? E para você desconstruir isso, né? Essa roupagem numa alta liderança, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão, do contrário, essa ferramenta que é extremamente poderosa, ela não vai surtir o efeito desejado por conta da característica desse público. Ao passo que quando você aplica um jogo numa média liderança e chão de fábrica, você tem, porque é algo orgânico, eles vivenciam aquilo, eles gostam daquilo, e aquilo dá energia, né? Corre na veia. E quem está no planejamento estratégico mais acima está com uma cabeça voltada, por exemplo, à gestão de riscos corporativos. Então, de que forma eu vou furar essa bolha? Né? E aí vem, então, a pergunta da Lê, quando ela me colocou, quem que é a Ana, por exemplo, executiva? A Ana é essa aqui, que sabe o que é gestão de riscos corporativos, que consegue passar a informação não só na questão isolada da área de safety ou da área ambiental, mas quando pode vir a ocorrer uma perda, quais são as incertezas do negócio que podem levar a isso? Então, uma área administrativa que não tem lá o levantamento dos seus riscos, não riscos ocupacionais que eu estou falando, são as incertezas do próprio negócio que pode interferir na área de safety e na área de meio ambiente. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma área administrativa que cuida do fluxo de caixa da empresa e que no planejamento estratégico a primeira linha que foi cortada foi a compra de equipamentos de proteção individual, então essa área ela não está entendendo o que isso pode gerar na área de segurança, que faz muito lembrar quando a gente tinha os indicadores balanceados, né? Que saiu na década de 80. E agora veio meio que com uma outra roupagem, né? Então, a gente precisa, na verdade, levar tanto para o corporativo quanto para a sala de aula universitária, de que você precisa ter uma amplitude do seu olhar sobre aquelas atividades que são realizadas nos 3 níveis. Por isso que acaba a minha presença acaba sendo muito consolidada, voltada à questão da docência, seja ela no campo universitário ou no corporativo, porque dentro da Pirelli, dentro da Siemens, que eu fui gerente corporativa da Siemens, dentro da DuPont, e atualmente eu retornei para a DSS, que agora virou DSS, que era DuPont, como sponsor dessa área de aprendizagem corporativa. Por quê? Porque eu tenho o dom de observar as pessoas e perceber de que ela está com dúvida, sem ela me perguntar. Olha que interessante o que aconteceu. Essa também eu acho que é muito bacana a gente comentar, se vocês me permitem. Nós tínhamos que fazer um cálculo, né, numa das unidades, e eu estava dando uma aula sobre um procedimento específico e existia um cálculo para fazer sobre levantamento de comportamento seguro e inseguro. Olha que interessante. Aparentemente, era um cálculo simples, aonde eu havia falado para os participantes: pode pegar o seu celular, a sua calculadora do seu celular e fazer o cálculo. Era um cálculo de 4 operações, de multiplicar, dividir, coisas simples. Coisas simples para mim, mas quem estava ali na sala, existia uma pessoa que não conseguia fazer a somatória. E eu parei e falei: se tem uma pessoa que não está conseguindo fazer, todos vamos parar, vamos ajudar esta pessoa para que a gente consiga chegar juntos. Porque se todos chegarmos e ficar essa pessoa para fora, não vai adiantar nada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é fazer com que você consiga fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco. Por isso que eu falo de que eu agradeço você de associar a minha presença, e agradeço as minhas amigas aqui, que eu me sinto muito honrada, agradeço mesmo, de ser chamada de professora Ana,
mas eu também sou engenheira, eu também sou executiva da área, só que eu levo esse meu jeito de ensinar para dentro do corporativo, adotando uma linha de uma liderança voltada a uma liderança de coaching, de mentoria, porque eu acredito no potencial de cada pessoa. Porque senão, do contrário, seria fácil a gente descartar as pessoas. Mas não é por aí. Eu acredito. Ana, e assim, falando um pouco dessa... Você é responsável por uma área de aprendizagem, que isso é sensacional. E a gente já conversou um pouco nos bastidores sobre isso. E o que assim, você acha que diferencia um treinamento tradicional, né, dessa aprendizagem que a gente fala? Por que uma área de aprendizagem? O que faz uma área de aprendizagem? Conta um pouco pra gente da diferença da aprendizagem para o treinamento tradicional e como que isso influencia e pode transformar comportamentos mesmo no dia a dia. Ai, que legal. Eu penso que assim, o treinamento tradicional, ele é frio. Ele Adorei! Foi a melhor definição. Gente, pode parar agora. É isso, acabou, porque ela gabaritou aqui. Acabou a vida já. É isso mesmo. Ele é muito frio, porque assim, tem uma pessoa lá na frente, falando um monte de coisa, não te dá a oportunidade de você perguntar. Pouco efetivo, né? Totalmente sem nenhum vínculo com você, simplesmente a pessoa está ali porque ela tem que ticar uma obrigação, que ela tem que dar aquele conteúdo. Pronto, eu já fiz minha parte, o resto que se dane. Todo mundo assinou a lista de presença, Assinou então a lista de presença, tá tudo certo. Vou passar na auditoria, tá tudo certo. Não, tá tudo errado, porque aí vai continuar tendo as perdas. Seja uma perda material, seja uma perda com as pessoas, né? Então, eu não acredito em hipótese alguma nesses treinamentos formais que são ultrapassados, né? Eu não sou contra, gente, a dizer de que eu não posso usar um PowerPoint. Eu não sou contra isso, de forma alguma. Você pode ter um PowerPoint que possa te subsidiar com bullets em relação àquilo. Mas o que eu defendo é que a pessoa que vai estar à frente de um conteúdo, ela necessariamente tem a obrigação de se preparar muito. Porque ela tem a obrigação de estar ali para atender as pessoas que estão ali. As pessoas realmente elas têm que sair daquela sala entendendo, assimilando para poder praticar. Por isso que eu não acredito nessa questão, eu já fiz minha parte, está tudo certo. Então você que é o problema. Não são aquelas pessoas que estão sendo treinadas. E eu acho que isso dá muita diferença. Muita diferença. Eu vou dizer para vocês que assim, a aprendizagem ela acontece quando você consegue estimular o pensamento crítico das pessoas. Quando as pessoas começam a perceber que aquilo tem sentido na vida delas. Quando elas têm um momento de experimentação. E a gente só consegue experimentar quando a gente se coloca naquele cenário, aonde a gente deixa as defesas lá fora. Porque já me perguntaram assim, Ana, você tem resposta para tudo? Graças a Deus que não. É muito Senão chato. acabou a graça, né? É muito chato. Eu não quero ter resposta para tudo. É muito chato. E eu fui participar do Gamifica da Lelê e da Sheilinha. Gente, eu me acabei. Além de eu me divertir, esse bilhete. Eu me diverti, eu resgatei a criança que eu tenho dentro de mim, que jamais vai morrer. Eu teve um momento lá, gente, foi tão bacana, tava eu e a Vitória. Éramos nós duas para responder uma pergunta, de repente a pergunta era sobre NR12,
Nós duas ficamos uma olhando para a cara da outra e todo mundo ali, tá correndo tempo. Falava assim, ai meu Deus, o que era mesmo? Olha só, o Foi ambiente que muito cria, legal, muito legal. Aliás, Nossa. preciso super agradecer por você ter aceito ser madrinha desse projeto, Ai, né? que Um projeto honra. que a gente iniciou esse ano. E, assim, a ideia de te chamar era justamente porque você é uma pessoa da aprendizagem, seja dentro do corporativo, seja na docência, na vida acadêmica, e que usa disso, né? Usa dos artifícios da gamificação. Então, até trazendo, né? Aproveitando, puxando a sardinha, né? Aí já fica a propaganda. Gente, o Gamifica SST. Isso aí. 1º de setembro, tá? A gente tá com as chegando. inscrições abertas e é para qualquer pessoa que trabalhe em saúde e segurança. Então, a ideia é a gente trazer a gamificação para as pessoas de saúde e segurança fazerem um treinamento que seja diferente daquilo que a Ana acabou de falar, de ser tradicional, chato, só para cumprir protocolo. Porque a gente não quer cumprir protocolo simplesmente, né? Eu falo que se for... O trabalho dá o mesmo entre cumprir o protocolo e você fazer uma coisa bem feita. Então, vamos fazer diferente. Exato. Ana, e assim, olhando para tudo isso, né, que você trouxe, você viveu alguns momentos de transformação cultural. Sim. Qual que você vê a importância da aprendizagem, dos treinamentos, dessas mudanças, né, assim, que a gente tem e dessa metodologia ativa que você usa na transformação cultural? A gente precisa de aprendizagem quando a gente fala transformar cultura em grandes corporações, como as que você atuou e atua hoje em dia? Sim, precisa. Porque se a gente não regar essa plantinha, as pessoas entram no modo de zona de conforto. E a tendência é voltar naquilo que elas faziam e que elas se sentiam confortável. Então, a gente precisa constantemente regar com coisas novas, estimulando o pensamento, fazendo junto. Eu tenho muito a proposta de trabalhar com learning teams, hands-on. Ele tem que experimentar, porque senão, do contrário, não evolui. Aquela coisa de dizer, coloca o santinho aqui da política e quando chegar o auditor, você fala. Não, isso não tem nada a ver com isso, né? É você ver o olho brilhando da pessoa e dizendo assim, puxa vida, eu coloquei em prática uma coisa que você me ensinou e deu um baita resultado. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa sair do quadradinho do ar-condicionado. A gente precisa estar lá, aonde a vida acontece. Mas só que para isso, a pessoa precisa ter uma narrativa, um diálogo, um respeito, uma abertura ao diálogo, aonde tem que existir de fato, não é discurso não, viu gente? De fato, segurança psicológica. Porque eu vejo muita gente falando sobre esse tema, mas no frigir dos ovos, tá lá, comando e controle, cala a boca que você não é pago para pensar. Então, tá na hora de a gente perceber de que a gente tem que sair do campo das ideias e, de fato, colocar em prática. E aí, sim, eu entendo que a gente vai ter aprendizagem corporativa. E, nesse sentido, na DSS, a gente vai estar lançando a nossa universidade com essa envergadura. Qual que é a fundação de uma casa, que nesse caso, qual que é a fundação da nossa universidade corporativa? Respeito às pessoas, diversidade, segurança psicológica e inclusão. Se não tem isso, não tem nada. Nem começa. Não começa. Inclusive, quando a gente fala da gamificação, agora eu puxei o gancho, assim, o legal do jogo, gamificação não é exatamente jogo, mas quando a gente tá jogando, quando a gente se coloca nisso, você até falou, me senti ali pronta, brincando, livre. A gente tá livre para errar. A gente tá livre para errar rápido, aprender rápido. Então, tá muito associado. A nossa aprendizagem vem porque a gente tá num ambiente controlado, onde a gente tem segurança psicológica e física, obviamente, que eu preciso da segurança física também, né? Para que a gente aprenda, e aprenda com os nossos erros, né? Então, a gente fala tanto errar é humano, e por que não a gente errar para aprender em ambientes controlados, claro. Aí você falou outra coisa, de comando e controle. Aí não vou resistir, vou fazer uma pergunta.
Você acha que é possível, dentro de culturas de comando e controle, como, na minha experiência, você me fala se a sua for muito diferente disso, mas na minha experiência, 90% das empresas, pelo menos dos 7 segmentos pelo que eu passei, Sim. era um comando e controle, principalmente dos altos escalões, ou mesmo Sim. questões mais operacionais, a gente tem isso muito enraizado. Você acha que, mesmo nessa cultura de comando e controle, a gente consegue aplicar aprendizagens ativas, a gente consegue ter mudanças culturais mais profundas? Vou até respirar para poder responder. Ela jogou a bomba de fumaça, saiu. Eu joguei e saí correndo. Porque a gente fala tanto, né, dessa cultura de comando e controle, e isso está muito no nosso dia a dia. Sim. Mas quando a gente fala em aprendizagem, a gente tem que dar autonomia. Exato. E aí eu fico assim, né, de toda a tua experiência, que você já passou em tantas empresas importantes do segmento, né? Eu vou dizer assim, de que depende muito do nível de maturidade da empresa, né? E de que forma ela está enxergando essas oportunidades de aprendizagem diferenciada, né? Quando a gente fala de andragogia e quais as ferramentas que a gente pode estar se utilizando para que a gente possa quebrar certos vícios, né? Mas não é fácil. Eu vou dizer assim, de que na Pirelli é uma empresa, agora ela é Prometion, né? Mas na época que eu trabalhei, vinha muita gente da Itália, e, muito associado às regras da matriz, né? E muito pouco a gente tinha de autonomia, muito pouco para poder fazer algo diferente, né? Eu me lembro de que lá eu montei, eu era da qualidade central, era responsável pelo sistema de gestão ambiental e resolvi fazer o grupo que eu apelidei de Grupo 40, que cada área tinha um representante para que a gente, em conjunto, pudesse fazer o mapeamento dos aspectos e impactos ambientais. Até porque eram eles que trabalhavam naquelas áreas, então nada mais justo do que nascer em conjunto, né? Mas sempre de um ponto de vista de atendimento a metas definidas, e se não atendesse aquelas metas, poderia ocorrer uma medida disciplinar, uma culpabilidade. Então, esse viés administrativo de comando e controle, a gente vem lá de Taylor, de Ford, né? Que depois veio a questão da especialização das atividades, das profissões e tudo mais, e que, de certa forma, afastou as pessoas cada vez mais. Ou seja, eu estou no meu quadradinho, fiz o meu quadradinho, está tudo certo, né? Mas não é assim que deve funcionar. Então, eu acho que a gente ainda tem que galgar ainda alguns passos para poder demonstrar de que a gente não precisa mais ter ambientes corporativos de aprendizagem que sejam tão rígidos, que tragam a palmatória para dentro da empresa, sabe? Sim. Do tipo assim, no outro dia me perguntaram assim, como assim, Ana? Você não sabe fazer isso? Mas peraí, você não é engenheira de segurança do trabalho? Então, quando você vê que tem esta colocação, você já recua e fala, mas por que eu também não posso perguntar? Eu não posso ter dúvidas? Interessante isso, né? Quando você assume certos cargos, né? E as pessoas te olham como se você fosse um superwoman, né? Que você tem que ter todas as respostas. Todas as respostas rápidas e todas aquelas ideais, né? Até que você se depara com algumas pessoas que estão em algumas reuniões, que eu acho inacreditável, em vez de a pessoa estar olhando para você para a gente poder construir juntos, a pessoa está colocando, né, palavras-chave no chat GPT para trazer aquele contexto para a reunião. Então, eu falo para você que está desse lado aí, será que a gente não está emburrecendo, não? Será que a gente não está tendo um problema sério que daqui... Eu não vou falar para vocês, não, daqui 5, 10 anos. Será que a gente não está já perdendo
capacidade intelectual das pessoas Uhum. por conta dessa agilidade, dessa rapidez de resposta, que eu não sei para onde vai, viu? Eu não sei para onde vai. E nem o quanto a gente vai suportar Não isso, sei. E né? nem se Não é as saudável. respostas, Não é. né? Não é saudável. Porque resposta rápida nem sempre é a melhor resposta, né? Nem sempre. Porque você vai trazer, às vezes, fora do contexto que você É. quer, às vezes também a resposta. Se me Exato. pergunta uma coisa de pronto, é muito difícil você responder sem ter todos os aspectos e parâmetros para analisar, né? Não, Sim. E aí, se a análise é o crítico, né? Exato. Você consegue fazer uma análise crítica ainda, Pois é. né? Será? Pois é. E às vezes, assim, até o respirar, porque a gente Isso. recebe uma pergunta e às vezes É. você dá aquela respirada, você joga um Isso, pouco o olhar, não é? porque você tá. Deixa eu pegar todos os elementos que estão Isso. aqui de conhecimento que eu tenho, Isso. nem o tempo da respirada para pensar, para processar, para organizar um pouco o pensamento. É. Eu uso muito isso, né, gente? Deixa eu só dar uma organizada no meu pensamento aqui, Isso. porque tem um Uhum. monte de elemento que a gente precisa É resgatar verdade. para dar uma resposta mais Aham. adequada. Isso. Isso hoje já é visto como hesitação. Exato. Sendo que Exatamente. não é uma hesitação. Isso. Calma, a gente vive num mundo tão acelerado, onde as pessoas não É. têm mais a paciência de aguardar tem. uma resposta. Bem, enfim, a gente tá num mundo tão Não tem. digital, a gente mesmo tem que lutar muito, né, pra É. manter essa paciência, né? Mas eu não sei para onde vai parar. Ah. Não sei. É. A gente entendia de que com a pandemia em 2020, as pessoas fossem sair das suas casas melhores, né? E lamentavelmente a gente está vendo que as pessoas, na sua maioria, ficaram mais egoístas, individualistas, né? E você veja que a Europa, ela já está reavaliando essa questão do uso da inteligência artificial dentro das escolas, do uso do celular, aqui também no Brasil, mas a questão das provas serem digitalizadas e que você não escreve mais, né? Nós tivemos uma questão bem delicada na universidade, de que quando veio a pandemia, todas as aulas foram transformadas em aulas virtuais síncronas, né? Online síncronas. E, logicamente, o material que nós tínhamos para aula presencial é diferente quando você vai, né? Você tem que ter outro tipo, mas não deu tempo de você preparar para todas as aulas, né? E as provas, que era o critério de avaliação, as provas, elas entraram num sistema informatizado que o aluno entrava com o RA deles, né? O número deles de matrícula, e eles faziam a prova. Até que a universidade se deparou com um nível de aprovação altíssimo. E aí, então, identificou que estava existindo cola, né, em cadeia, mesmo que fosse num banco de questões. E isso acarretou num decréscimo da nota da universidade nos últimos ENADES. Sendo que o próprio aluno desconhece o impacto disso no próprio diploma dele. Então, nós estamos num momento muito crítico de resgatar as pessoas para que elas entendam a importância de saber escrever uma redação. Não sabem mais conectar as partes, as ideias. Não sabem mais. E isso no meio corporativo é assustador. Mas, Ana, hoje Assustador. a gente olha, por exemplo, no ambiente corporativo, né? Sim. E-mails escritos, às vezes por pessoas que estão em altos cargos de liderança. Gente, você não consegue entender o que está escrito, porque não tem uma vírgula. Verdade. Né? E assim, isso Verdade. é uma questão, as pessoas já não sabem mais falar nem o português. Não. Que dirá um pensamento que a gente falou aqui, né? O pensamento crítico. Isso. Né? Por isso que eu vejo assim, te escutando, Ana, eu penso que a gente vive um momento de crise no ensino. Sim. E como que
a gente, no papel que a gente tem hoje, dentro do ambiente corporativo também, onde muitas vezes a gente recebe lá jovem aprendiz, Sim. o estagiário, e às vezes a Sim. gente tem esse choque das gerações, como que a gente pode ajudar ou resgatar ou criar esses ambientes? Você até falou da academia, né, da universidade que será criada, mas qual que é o nosso papel e como que a gente pode ajudar a incentivar esse pensamento crítico e a ajudar a gente, de alguma maneira, a sair desse momento da crise. Porque, assim, sinceramente, quando a gente olha para o ensino e a gente olha para aquilo, né, as grades hoje, da maneira como tem sido passado, a gente olha para o futuro e aí a gente não vê muita esperança, né? Não. Mas como que a gente pode, né, no dia a dia, incentivar o contrário? Eu acho que a aprendizagem, tanto universitária quanto corporativa, cada vez mais é desafiador. Compete somente aquelas pessoas que realmente têm vocação para isso, de ensinar mesmo, de que não coloque nenhum tipo de tabu se a pessoa tem título XYZ. Não, a pessoa está com dificuldade, pronto, simples. Para que fazer um alarde, né? Fica mais fácil, olha, então vamos fazer junto, né? E eu acho que também, em termos de lideranças corporativas, elas precisam se ressignificar em relação a esse ponto. Porque muitas vezes se contrata um menor aprendiz ou um estagiário para substituir um funcionário. E ele é cobrado sem ter o mínimo de bagagem, porque ele é um estagiário ou um menor aprendiz. Ora, veja, como é que pode uma coisa dessa? Então, as lideranças também precisam compreender qual é o seu papel e a sua porção de responsabilidade nesse sentido, porque cada vez mais a gente não tem pessoas preparadas para o mercado de trabalho. A gente não tem, a gente tem tido muita dificuldade de contratar profissionais da área de segurança. Existe quantidade no mercado, mas não existe qualidade. E o que existe de qualidade, as pessoas estão trabalhando. E vou mais além. As pessoas que têm qualidade estão trabalhando em postos generosos, quando recebem uma nova proposta, nem sempre a moeda de troca hoje é a moeda financeira. Com certeza. Ou seja, mudou totalmente a forma de contratar pessoas para a área de segurança, que é basicamente o nosso foco aqui. Mas, de uma forma geral, dentro das corporações, a gente percebe isso. Por isso que as empresas estão estruturando as suas universidades. A VLI também estruturou a sua universidade, uma vez que ela percebeu de que ela tinha know-how ali do pessoal, porém, precisava avançar com esse conhecimento. E aí, então, fundou a universidade também VLI. Então, veja, eu acho que é uma junção de partes, né? Ou seja, a gente tem que sim introduzir metodologias ativas, a gente tem que sim colocar com coragem essas metodologias ativas, porque elas fazem a diferença, sim, no modelo de aprendizagem, sim, fazem, porque elas estimulam as pessoas a pensar num ambiente sob controle. Agora, se eu não tiver uma liderança preparada para isso, que não vai enxergar, por exemplo, uma atividade lúdica como, abre aspas, eles estão perdendo tempo, fecha aspas, não vai adiantar nada. A gente vai voltar no modelo antigo de aprendizagem, que é o quê? Que é passar um monte de slide lá, não deixar a pessoa perguntar nada, porque ela não tem o direito de perguntar nada, ela só tem o direito de chegar lá e ficar escutando um monte de coisas. E se ela tiver dúvida, sabe o que ela vai ter que fazer? Entra lá no Google e se vira.
Ainda coloca numa sala bem escurinha, com ar-condicionado Isso. meio morno, assim, Não é? É isso mesmo. pra dar bastante sono, né? É isso mesmo. Ana, a gente tá chegando, infelizmente, ao fim do nosso Ai, que podcast. Mas, eu assim, ainda tinha anotado um monte de coisa que eu queria perguntar. Como assim? Então, eu descobri duas coisas, né? Que eu pensei em fazer várias perguntas e eu tô indo para várias outras, mas aprendi mais um punhado de coisas. É verdade. Mas a gente gosta de finalizar sempre, assim, com uma dica. Então, a gente estava falando muito da universidade, dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, muito para os técnicos, para os engenheiros novos que estão indo, embarcando nisso. Pensando um pouquinho nesses técnicos, nesses engenheiros de segurança do trabalho que são novos, estão entrando na área agora, e de tudo que tem aí pela frente, assim, quais seriam as suas dicas de ouro, hashtag dicas da Ana? Aquelas dicas de ouro para essas pessoas, o que elas precisam aprender, onde que elas vão buscar, né, o conhecimento, se elas vão direto para um mestrado, se elas vão buscar um trabalho, você falou, tem muita vaga, Sim. e tem muito profissional. O que é um profissional qualificado? O que você entende que essas pessoas têm que buscar para ser esse profissional diferenciado, qualificado? Legal. Eu penso que na década de 80, 90, estava sempre muito em jogo, quando você recebia um currículo, qual que é a formação da pessoa, né? Aonde que a pessoa estudou? E aonde, né? A formação e onde, né? Estudou na Poli. Isso aqui é legal. Aí fazia uma dinâmica ali e tal, e tava tudo certo, né? Hoje não, hoje mudou, né? Isso é importante? Claro que é, né? Não vai achar que não. É importante, sim. Porém, o que está em primeiro lugar hoje é como é que essa pessoa se comporta com outras pessoas? Quem é essa pessoa? Ou ela está se escondendo atrás de uma máscara? Né? Será que essa pessoa é ela mesma? Em situações de conflito, como que essa pessoa se comporta? Como que você se vende? Quando você acredita em algo que você fala assim, eu acredito nisso aqui, que o teu olho brilha, é esse profissional que o mercado está procurando. Não é aquele que chega e fala assim, que nem um robô, né? Eu sou formado nisso e tal. O que te faz feliz? O que te move? Então, hoje, tem empresa que está contratando pessoas que muitas vezes não têm tanta qualificação técnica, mas tem essa pegada, né? De energia que está aqui correndo na veia, né? E fala assim, poxa, que legal, esse cara tem uma boa energia. Porque a gente pode ensinar qualquer coisa tecnicamente. O técnico é mais fácil correr atrás, eu diria. É mais fácil, né? Agora, ser uma pessoa que realmente está imbuída nessa energia, acho que esse é o pulo do gato. Porque, lamentavelmente, a grade dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, né, Lelê? São modulares. Infelizmente, são poucos colegas que cruzam para não ter sobreposição de conteúdos. E ainda, lamentavelmente, a gente ainda tem uma linha de colegas que apregoam a década de 70. Então, isso destrói a nossa profissão. Isso destrói. Isso desconstrói a nossa profissão. Que ainda existe uma grande dificuldade de poder entender, de fato, que nós não estamos falando de riscos. Nós estamos falando de fatores de riscos ocupacionais e riscos ocupacionais. Então, quando a gente se depara com aulas que o colega simplesmente traz um slide com conteúdo que ele não atualizou, qual o nível, né, de parceria que ele está tendo com aquela pessoa que está ali buscando melhorar? Não, eu estou lá só para ganhar meu dinheiro. Não, negativo. Isso tem que acabar, Porque independentemente de quanto você está ganhando, você aceitou para participar da formação daquela pessoa. E você é copartícipe do resultado dessa pessoa. É isso que a gente precisa ter em mente. Independentemente do quanto você vai ganhar pelaquela aula. Então, eu acho que, assim, o técnico de segurança que sai com gás, tem pessoas assim que saem com gás maravilhoso.
chega na empresa, precisa se deparar com uma liderança corporativa que vai pegar na mão, mas não pode largar, porque ele acabou de se formar. Assim como também o engenheiro de segurança do trabalho, e que a gente não vê. Então, por favor, primeiro, seja feliz. Segundo, faça com que as pessoas realmente se cuidem e sejam felizes e que voltem muito melhor para suas casas. Porque aí sim você vai ver o valor da nossa profissão, independentemente de quanto a gente ganha. Porque nós estamos aqui, eu estou aqui com essas super incríveis, porque elas são adoráveis, porque elas fazem a engrenagem virar também, assim como eu. Vem com a gente. Ai, gente, olha. Eu espero que falar, né? você possa voltar para sua casa melhor, porque eu aprendi certeza. essa e agora eu vou desejar sempre isso, Ana, assim. Sua generosidade de vir para cá, compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e experiência. Não há palavras para Imagina. agradecer. Que é isso, Sempre. Lê? Que é isso? E Dri. Demais, Ai, gente. cara. Olha, fica até difícil assim. A gente vai decidir que a gente não vai encerrar esse bate-papo, a gente vai continuar. vocês Mas podem ir. E a gente continua aqui. Mas, de verdade, Muito obrigada, muito Ana. obrigada. Muito Gratidão. obrigada. Que a gente Gratidão. possa... Que todos vocês também possam sempre voltar para casa melhor. E que a gente possa contribuir com esse crescimento de cada um. Porque, no final das contas, o Fala Segura é para isso. Para a gente trazer realidade, a gente trazer e dar voz ao que a gente vive no dia a dia de forma genuína e verdadeira. Esse emocionou, né? Emocionei. Porque acho que o fechamento com a tua fala, Ana, o fechamento desse episódio hoje, ele fortalece a gente, como Fala Segura, dizendo, Sim. sabe? Porque não é fácil a gente tocar um projeto como esse. Mas quando a gente vê a maneira tão ousada como você colocou as suas palavras, que é o nosso propósito, quando a gente impacta uma vida, a gente está impactando a vida da família daquelas pessoas. A gente não sabe até onde vai o impacto positivo que a gente pode gerar, né? Exato. E esse é o verdadeiro propósito da gente estar aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Foi um agradeço. prazer enorme, viu? Eu que agradeço. E sucesso. Isso aí. Fala vamos em Segura, frente. sucesso. Tchau, pessoal. Até a Até próxima. a próxima, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Ai, gente, que episódio lindo. Nossa.